Esse mês de maio, para quem não sabe, é o mês da conscientização do transtorno de personalidade borderline. Esse mês de maio, para quem não sabe, é o mês da conscientização do transtorno de personalidade borderline. Infelizmente, 2% da população sofre com essa condição e 40% das pessoas foi diagnosticada com outros transtornos antes de chegar no correto. Então, assim, muitos foram diagnosticados com bipolaridade, com depressão, com só uma ansiedade muito elevada. Em 75% das pessoas que foi diagnosticada com TPB, que finalmente chegaram ao diagnóstico certo, tentaram suicídio. E de 8 a 10% de pessoas conseguiram completar esse ato. E as estatísticas apontam também que quem comete suicídio, a maior parte é diagnosticado com TPB, ou seja, os borderlines, que é assim que a gente chama, ou então pessoas de personalidade limítrofe, vou estar explicando também por que essa palavra, eles são os que mais cometem suicídio, são as pessoas que mais se matam. TPB, que é a sigla, transtorno de personalidade borderline, ou transtorno de TPL, que é transtorno de personalidade limítrofe, às vezes a gente chama assim também. Por que limítrofe? Porque é um transtorno que a gente fica muito no limite, ou seja, é o limite entre a sanidade e a insanidade. A gente é muito 8 ou 80, sabe? Se doa demais em tudo, é tudo muito intenso, então a gente sente tudo com muita intensidade. E assim, enquanto há muitos sites, páginas, perfis, vídeos de pessoas falando sobre esse transtorno, com descrições clínicas ou oferecendo conselhos também para as pessoas próximas a um border e até também para os próprios borders, eu senti uma falta, eu senti uma carência, na verdade, de pessoas que têm um transtorno falando sobre o transtorno. Então é por isso que eu decidi fazer o vídeo. E aqui vão algumas coisinhas aí sobre esse transtorno. Transtorno de personalidade é ter seus sintomas minimizados ou ignorados porque você é só um border. Transtorno de personalidade zoada é ter todas as suas ações vistas por olhos que suspeitam de manipulação. Transtorno de personalidade é ter terapeutas recusando-se a pegar seu caso por causa do seu diagnóstico. Gente, eu tô olhando pra baixo porque eu escrevi algumas coisas, senão eu ia esquecer. Transtorno de personalidade borderline é ter conselheiros religiosos pensando que você está em pecado ou que você está possuído por algum tipo de demônio. Eu já ouvi muito isso. Transtorno de personalidade borderline é saber que o seu diagnóstico é código para pé no saco. Transtorno de personalidade borderline é entrar e sair de hospitais onde você é tratado como se estivesse inventando desculpa para ser internado. Às vezes as pessoas elas não levam muito a sério quando a gente diz que a gente não está se sentindo bem e que estamos fora de controle. Porque muitas vezes acham que a gente está querendo fugir dos nossos problemas e fugir da nossa condição. Só que é uma aflição e é uma angústia, é um desespero muito grande. E nem sempre eles conseguem entender isso. Transtorno de personalidade borderline
é ser colocado em correntes de restrição mais rápido do que os não-borders enquanto está no hospital. Ou seja, correntes de restrição são, não sei se, eu acho que vocês já devem ter visto em filmes, quando pessoas vão para hospitais psiquiátricos ou até hospitais normais também, aquelas correntes que são tipo uma fivela que coloca aqui parecendo uns cintos, coloca nos seus braços, nas suas pernas, para te prender na cama. Então, muitos borderlines, quando eles já dizem de primeira que é borderline e que tá em uma crise, já é logo querendo levar para algum tipo de restrição. No caso, esse que eu falei. Algumas pessoas sofrem disso, há relatos. Eu tenho amigos que infelizmente passaram por isso. Transtorno de personalidade borderline é ser subjugado por profissionais de saúde mental toda vez que começa a mostrar raiva ou frustração. Ser border é ser visto como sedento por atenção. Ser border é ser visto como um monstro. Um monstro instável que força a todos a andar em cascas de ovos. Não somos monstros, tá? Somos pessoas como você e sentimos também como você, só que a gente sente coisas de formas muito mais intensa. Ser borderline é ser o outro parente. Ser border é ser desprezado não só porque você tem um transtorno, mas porque esse é muito mal compreendido. Assim, não é falando que a depressão, a ansiedade, a bipolaridade, transtorno do pânico e tantos outros não são compreendidos pela sociedade, porque eu estaria mentindo, porque também não é. Mas o borderline, ele não é tão conhecido e ele é praticamente desconhecido, assim, pelas pessoas. Então, essa é a grande questão. Ser borderline é não ter nenhuma relação a não ser de solteiro. Porque todos temem que você vá machucá-los fisicamente, emocionalmente ou verbalmente. Também não quer dizer que todos os borderlines são solteiros. Borderlines, eles costumam ter sim alguma relação afetiva, mas essa relação vai ser complicada, porque, como eu disse, a gente não consegue se controlar. Isso é engraçado. Ser borderline é ouvir de pessoas o tempo todo que a gente vai superar. Você vai superar isso, você vai superar, isso vai passar, você vai superar. E esperar, e elas esperam também, tipo, que isso seja superado. E não é bem assim que a banda toca. Transtorno de borderline é você se sentir como se todos te culpassem pelo seu diagnóstico. Transtorno de borderline é sentir que você está no limite da sanidade e da psicose. E esse limite é uma linhazinha bem tênue pra gente. Transtorno de borderline é ficar com medo que ninguém esteja lá por você. Transtorno de borderline é estar sempre olhando por cima do ombro para se certificar de que o monstro não está te seguindo. Transtorno de personalidade borderline é você nunca saber
como é que você vai reagir. Transtorno de personalidade borderline é você não saber o que ou quem você é. Eu costumo dizer que eu sou uma camaleão. Eu me sinto como se eu fosse várias Yasmins em uma só. Então, você costuma ver muitos borders mudando o tempo todo de estilo, mudando o tempo todo de visual. Como eu tinha dito, uma pessoa com transtorno borderline tem medo do abandono. Então você tem que ter cuidado com os sentimentos dela. Então assim, ignorá-los só vai fazer com que os sintomas piorem, vai deixar ela mais insegura. Seja amável, porque afinal de contas o maior medo dela é perder você. Ao corrigir, tenha cuidado com suas palavras. Afinal, o borderline, ele é muito sensível e sempre está tentando se encaixar aos padrões na sociedade. Quando você o corrige de forma dura, ele sente raiva dele mesmo. Respeite os picos emocionais de um borderline. Entenda uma coisa, ele sente tudo ao mesmo tempo e de forma muito intensa. Às vezes você não precisa falar nada, se você só ficar do lado dele no momento da confusão de sentimentos, isso ajuda bastante. Eu sei que é complicado, mas tente entender que em alguns momentos ele não faz por mal. Alguns momentos que ele é um pouquinho mais explosivo, que ele é chorão, não é querendo chamar atenção, não é manha, não é nada disso. É porque ele é um vulcãozinho em erupção e só ele sabe como é que é e ninguém tá vendo. Então, eu acho que você tendo um pouquinho mais de paciência e só ficar do lado ajuda bastante. E se você acha que você não consegue, seja totalmente sincero, diga pra pessoa, ela vai demorar, mas ela vai tentar entender. E saiba também de uma coisa, que viver com uma pessoa borderline é viver intensamente, tá? Então é só isso. Beijo, beijo. Então tá então.